A paz do Senhor, o meu nome é irmão Marcelo e estou aqui para poder falar sobre os eventos que hoje nós estamos vivendo no nosso atual século XXI. Só um momento. Bom, então o que está acontecendo? Obrigado. Nesse atual momento que nós estamos vivendo, nossa atual sociedade. Eu estava aqui analisando várias coisas que as pessoas estavam falando nas redes sociais, nos eventos com o governo brasileiro, com a antipatia do governo contra o novo governo que está aí, que para mim não muda muita coisa, mas há coisas em que nós devemos analisar amplamente. Eu já tenho alguns vídeos, inclusive vocês se lembram que eu tenho 2 anos atrás que eu tive uma revelação, que eu creio no Espírito de Deus. Outra coisa, tem gente que pensa assim, para a pessoa ter revelação tem que ser uma pessoa analfabeta. Eu já ouvi nego falando isso. Poxa, então eu não entendo. Então vamos falar, Daniel então era o quê? Analfabeto? Não tem nem base bíblica para essas coisas que eles dizem, né? José era analfabeto? Né? Tem lógica isso? Faz sentido? Jesus era analfabeto? Isso faz sentido isso? Não faz nenhum sentido. Independente da sua classe social, sua capacidade. É porque tem gente que quer desqualificar e dizer assim, você está usando do seu entendimento para poder fazer colocações. Negativo. Há 2 anos atrás eu tive a visão que o Bolsonaro ia ser presidente, mas estava nu diante da sociedade. Apesar de estar com paletó até o umbigo, bermuda aqui, o resto estava nu. E isso é despreparado. Somente isso que eu tive. Depois eu sonhei, né? Eu tive uma visão, né? Uma voz falou no meu ouvido, né? Isso foi em 2019, meado. Brasil está ferrado. Só isso. Depois passou um tempo, eu vi o Brasil sendo rachado no meio. Um racha no Brasil. Que pegava Brasília, pegava todos e está se rachando tudo. Gente, enquanto tem falsas profecias motivadas por homens líderes como Malafaia, Bispo Macedo, Valdomiro, R.R. Soares de prosperidade, porque Jesus é o Salvador, salvou Israel. Jesus salvou Israel do Império Romano? Onde está escrito isso? Que o Brasil vai ser salvo porque a direita... Pois, quando Jesus era nascido, não existia nem esquerda nem direita. E ela surgiu depois de 1789, na Revolução Francesa, em que o rei, né, criou aquela tese. Na verdade, não foi ele, foram os conselheiros, direita e esquerda. Então, fundamentalmente, nós temos que entender o contexto da história. Por que eu falo sobre história? Porque o mundo não mudou. Vamos lá ver o Império Romano, tá? Que é o império mais próximo da nossa cultura contemporânea. O Império Romano, ele detinha o poder, sabe, naquela época, naquele mundo, porque as Américas não tinham sido descobertas. Detinha em poder a maior parte da Europa,
tá? Inclusive na atual Inglaterra, mantinha um poder na Ásia Menor, tá? E quase toda a África, praticamente quase toda ela, era um império vasto e poderoso. Os Estados Unidos da América do Norte, seja bem-vindo, meu amigo. Os Estados Unidos da América do Norte, tá? Detêm um poder militar, tá? Estupendo. Gente, olha só. Vai ter gente, como o meu amigo Flávio, até como o meu amigo Osni, né, o William, né, e outros aí que vão discordar de mim. Mas vocês acham que eu vou... tipo assim, eu admiro uma moto, gosto muito dela. Eu gosto. E por causa disso, eu vou falar coisas que ela não tem. Que ela não tem essa capacidade. Aí tem outra moto muito melhor. Com maior capacidade, melhor autonomia, mais econômica, né? Melhor conforto e outros atributos. E por causa, mas é porque eu tenho uma marca na cabeça, Honda, vamos dar, e tem uma moto Yamaha, que, ou seja, da Ducati, BMW, muito melhor, mas por eu ter e gostar de Honda, eu vou defender a Honda mesmo sabendo que ela não tem, eu vou mentir, eu vou fingir. Todo homem é responsável pelo aquilo que ele diz, pelo que ele fala. Nós, homens, somos responsáveis por tudo aquilo que falamos. Não adianta eu tentar tampar o sol com a peneira. Se eu gosto de um time, eu vou querer defender aquele time, porque razoavelmente aquele time me favorece em alguma coisa. Talvez o meu pai me ensinou, né, aquele tributo, e eu pago, acabo falando uma coisa que não é realidade. Eu não sou esse tipo de pessoa. Tá? Eu gosto de ter o raciocínio lógico. Eu tenho uma moto, o nome dela é Lonci 250, inspirada numa moto, que agora esqueci o nome, num quadro da BMW. Tá? Algumas são mesmo quadro. Mas ela tem seus problemas. E não é uma moto. Eu gosto da moto, melhorei a moto, me fixei a moto, mas eu não vou ser hipócrita e dizer que não tem motos melhores. Assim também são governos. O governo do presidente Trump é baseado em quê? Em mentira. Que nem o FBI, a CIA, nem a cúpula científica do próprio Estados Unidos confirmou o que ele falou. A primeira mentira que o Trump falou foi que a economia dos Estados Unidos gerou mais emprego que qualquer outro governo na história. É uma tremenda mentira isso. A política do general, né, Marechal de Campo, general Eisenhower, comandante, que foi comandante das Forças Armadas interinas na invasão da Normandia em 6 de junho de 1944, quando ele foi presidente, gerou até mais emprego que o próprio Truman e Franklin Delano Roosevelt, que gerou muito emprego. Trump gerou emprego? Isso é mentira. Cidades inteiras, vazias. Las Vegas. Você sabe aonde mais se contrata é Las Vegas. Por que ele perdeu em Las Vegas? Porque o desemprego estava grande. Agora, uma coisa eu vou dizer para vocês. A única coisa que o Trump fez, realmente fez, que nenhum governo até hoje conseguiu fazer com tanta eficácia, apesar que eles investem, é em construir 300 navios de guerra entre submarinos e navios de guerra.
Que isso tudo, meu amigo, é isso aí que você está ouvindo. Eu não vou aqui falar uma besteira sem antes de pesquisar. Ah, não foram 30, não, foram 300. Porque tem parceiros canadenses, tá? Tem outras empresas. Eficazmente, a Marinha Americana, tá? Está com aí os seus 150 projetos, navios quase prontos, entre submarinos, tá? Ah, desculpe, navios e aviões de guerra, como bombardeiros e caças, um total de 300. Desculpe, eu falei só em navios, não é só isso. Entre navios e aviões, 300. Os projetos já todo agora para 2021 já estarão totalmente prontos. Vamos por partes. Vamos por partes. Eu, há uns 10 anos atrás, estudando a Bíblia, estudando tudo aquilo que o Vladimir Putin fazia na Rússia, na minha cabeça, no meu entendimento daquilo que eu li, tá? Porque não tem como você ler todo um aparato e fazer uma comparação. Leva tempo. Assim como o Malafaia não falou que fez 500 livros em um ano, porra, é uma coisa totalmente louca para quem acredita nessas mentiras, né? Porque geralmente a pessoa faz um livro, leva 2, 3 anos, pode até levar um ano, mas é muito complicado. Porque um livro é uma coisa bem complexa. Aí teve uma pessoa que disse assim, você poderia fazer um livro. Não, sem condições. Sem condições. Tá? Posso fazer alguns textozinhos, né? Mas livro, não, negativo. É uma coisa bem complexa. E não é ele que faz. É tudo mentira. É tudo mentira. Mas infelizmente o homem gosta de se exaltar, né? Gosta de sentir o tal, o cara. Vamos falar agora do raciocínio que eu tinha. Né? A frota de submarinos russos são muito bons, mas não são os melhores do mundo. Tá? Questão de melhor, questão balística, porque os submarinos russos são altamente mortais e praticamente os novos são indetectáveis. Né? Até mesmo para que as forças dos Estados Unidos consigam detectar um submarino russo é bem complicado. Mas uma guerra não se resume em submarinos. A força não se resume nos submarinos. A guerra não se resume somente em armamento. Eles têm o sistema S-300, que é muito bom, S-400, S-500, se eu não me engano, até o S-600, eu não sei, eu parei de ler. E tem o Armata, tem os aviões, o MiG-55, né? Tem o T-50, tem os Sukhoias, que são aviões fantásticos, né? Mas carece de portas-aviões. Por não ter, tá, estaleiro para fabricar, estaleiros deles não são suportáveis para fabricar portas-aviões grandes, da magnitude que os Estados Unidos têm. Aí entra uma coisa que as pessoas têm dificuldade em entender. A Bíblia fala sobre a invasão de Gog e Magog. O rei de Gog e Magog. Né? Aí fala sobre as cidades. Tubal fala sobre... Eu não quero estender aí, mas vocês vão ver lá no livro de Ezequiel, capítulo 38. Vão pesquisar Daniel, Apocalipse, né? Vão entender que realmente vão ser liderados pelos povos da Rússia. Para aquela região, na futura invasão de Israel, que nunca aconteceu. Olha o que está acontecendo com o Mar Morto. Era impossível passar as tropas por ali. Ele está praticamente quase seco. Então, muitas das profecias bíblicas estão se cumprindo. E por causa dessas profecias, eu até achava que o líder mundial que iria dominar
Posteriormente, possivelmente, uma hipótese seria o Vladimir Putin. Por ter sangue judeu, já estudei, por povo eurasiano, já falei isso aqui, é o povo eurasiano, os povos descendentes dos antigos povos, né, que foram perseguidos pelos bolcheviques de 1917, liderado por Lenin. Eu falei sobre a família Nicolau. Aí teve um cara que me rebateu dizendo que eu achou toda a morte. Cara, quando o cara lê um livro e não lê o contexto da história, Nicolau tinha várias esposas. E suas esposas, seus filhos, herdavam também. Porque, olha só, uma coisa para você. Na época do reinado russo, né, das famílias daquele império Khazar, os Khazares, o povo não tinha direito a nada igual o povo chinês. Eu já expliquei para vocês porque a China é uma potência econômica, não militar. E não é uma nação rica. Uma nação rica a nível Estados Unidos, Inglaterra, França, não é. Não é. Mas, por um aspecto feudal, o povo, né, voltado para o escravismo, o povo viver para a terra, o que acontece? Eles ganham salário de fome. Se você ganhasse o salário que eles ganham lá, meu amigo, você estaria morando debaixo da ponte. Mas é assim que é. É a maior população do mundo explorada, porque eles acreditam que vão para o céu. Deus dele é o trabalho. Então, há uma exploração política por todos os tornos. Então, os bolcheviques, né, quando eles, no governo do Mikhail Gorbachev, os eurasianos fizeram um acordo, e no acordo fizeram juntamente com Gorbachev, fizeram com os empresários americanos, o presidente era Bill Clinton, os eurasianos voltaram e eles formaram um partido chamado Duma, porque tem que ter dinheiro, ninguém faz nada sem dinheiro, e eles são muito ricos. Depois dos maçônicos e dos Illuminati, eles são a sociedade mais rica. É como a sociedade Yang, né, pré-existente na China, onde Mao Tse-tung, em 1954, conseguiu destruir aquela sociedade, mas em parte, não totalmente. Então, quando você, e que eu gosto muito de ler, apesar de eu ter muito tempo sem ler, que eu não posso estar misturando as coisas, eu ainda tenho um certo conhecimento para poder compartilhar com vocês a realidade dos fatos. Agora, partindo para outro ponto, se criou no Brasil, isso veio dos Estados Unidos, tá? E os Estados Unidos hoje essa situação está bem diferente. A ideia é que a religião representa Jesus Cristo. E os fundamentalistas religiosos, aqueles radicais de direita, e na verdade eu já falei para vocês que no Brasil não tem nem direita e esquerda. O que não existe no Brasil é um oportunismo, porque se você for analisar, tá, a independência do nosso país, ela foi permissível em Londres. Foram eles que ditaram as normas. Quando que o Brasil deveria ser liberto? Porque, na realidade, a Inglaterra não tinha homens e nem contingente suficiente. Então, usou Portugal. Portugal era o bode expiatório para... Seja bem-vindo, meu amigo. Para poder fazer a manutenção e a exploração do nosso pau-brasil. Porque, se você for ver, o pau-brasil foi usado para construir a maior frota da Marinha da Inglaterra. Então, Portugal, tanto é que quando João VI fugiu para o Brasil com a sua comitiva, quando, não sei se foi primo,
acho que foi primo do Napoleão Bonaparte, ou irmão do Bonaparte, invadiu Portugal, ele fugiu, zarpou para cá, para o Brasil, trazendo o Banco Real, aquela história toda. Eles tiveram a proteção de praticamente 30 navios de guerra da Inglaterra. A França não tinha condições de invadir a Inglaterra porque a frota naval inglesa era poderosíssima na época. Então, o que acontece? Quando você entende a natureza das situações, você chega à clareza da realidade que hoje acontece no Brasil. O nosso Brasil é um país independente. Seja bem-vindo, meu amigo. Independente. Certo, correto. Mas de que forma a América Latina, agora eu vou pular para os anos 60. Vamos falar sobre Kennedy. Kennedy era filho de um deputado de extrema direita, né? A família Kennedy, seu pai, que tinha empresas, fez acordo com a IBM, fez acordo com a Kodak na Alemanha, fez acordo com o Henry Ford, alemão, que não saía dos Estados Unidos, né? O Machat, que foi o economista que recuperou a economia do marco alemão, a economia, fez acordo com vários bancos americanos, franceses e ingleses, para reerguer a Alemanha nazista. Porque dinheiro não dá em planta. Sem investimento, não há como uma nação desenvolver. E a Luftwaffe, assim como os U-boats submarinos, os investimentos vieram de fora. A indústria do aço alemão não poderia ser o que é se não tivesse dinheiro e maquinário para investimento. Então, todos esses investimentos vieram de fora. Então, daí dá para se entender porque a Alemanha se tornou uma potência que, na realidade, quando começou a guerra, eles não tinham o melhor exército, principalmente seus tanques. Foi a estratégia do general Guerra que fez a diferença na invasão da França e dividindo os exércitos americanos os americanos não estavam lá, dos ingleses e dos franceses. Essa foi a questão. E a Força Aérea Alemã, com os Stukas fazendo aqueles ataques combinados, conseguiram destruir a maior parte, fora os erros de estratégia, mas eu não estou falando sobre guerra, dando mais ou menos do que aconteceu. Você já sabe do pós-guerra, do fim da guerra, já sabe o que aconteceu, o acordo entre a União Soviética e a OTAN, a OTASE, a crise, várias crises que aconteceu na Coreia. Aí teve um camarada, né, do Facebook, até meu pai falou isso. Mas os americanos se deram mal no Vietnã. Aí eu falei, só que você não pode misturar as coisas. Até para o meu amigo eu falei, a época da guerra do Vietnã, os Estados Unidos tinham aquele bombardeiro B-52G2, mas não tinham sistemas tão avançados de comunicação, não tinham aqueles tipos de raios gama ou phase que consegue varrer, fazer uma varredura no solo. Tá? Não tinham os ciborgues que hoje praticamente já tem. Máquinas de guerra, tanques, justificação, caças, satélites, espiões, enfim, né? Eram tudo sistema de rádio. O primeiro Tomahawk era chamado de IR-3, sistema de rastreação. Hoje nós temos o GPS usado para a sociedade é um. O sistema do GPS usado pelos militares são outro. É igual essas situações todas. Agora vamos falar sobre as mentiras do presidente Trump. Cortando todas as outras mentiras, a única coisa que ele fez foi os armamentos. Investiu pesadamente. Você pode botar aí mais de 30 trilhões de dólares e eles gastaram, né? E isso você pode dizer, mas não foi tanto, mas acontece que tem manutenção, tem uma série de coisas, bombardeiros inteligentes, bombardeiros que têm, no caso, eles tomam suas próprias decisões, tá? Microprocessadores da IBM que pensam,
né? Pensam assim, né? Quase um cérebro humano, tomam suas próprias decisões, estão em portas-aviões, hoje eles tinham 14 portas-aviões, pularam para 16 portas-aviões, fora que eles ainda têm encostado 4 portas-aviões, tá? Tem aí navios de guerra, vamos botar que os Estados Unidos tem 150 destroyers equipados com mísseis Tomahawks da quinta, sexta geração, tá? São mísseis altamente inteligentes, capazes. Tem um ACM-7 com outra sigla, né, que agora eu não me lembro, Fiker, uma coisa mais ou menos assim, né? FS Fiker, né? São mísseis antinavios, antissubmarinos, tá? No total, existe uma elite de 5.000 aviões de guerra modernos que podem se deslocar em qualquer terreno, posar em qualquer posição, tá? Tem helicópteros muito bons, tá? Muito bem. Se você for falar sobre qualificação entre russos e americanos, tirando os porta-aviões, os navios de guerras americanos são mais rápidos que os russos, mas em questão de sistemas eletrônicos armados, os russos levam uma pequena vantagem, tá? Os aviões batem de frente, tá? O que tem é uma latitude muito maior. Se você for comparar o T-50, ele tem mísseis bons, mas não tão bons como dos americanos, tem os seus atributos e eu não tenho essas partes técnicas, mas por igual. Agora, em questão de soma, os Estados Unidos têm 15.000 aviões de guerra. Que é isso, cara? Não tem isso tudo, é só 10.000, não, são 15.000 sim. São, porque a maior parte deles já chegam a 4.000 aviões, são tudo aviões que não precisam que não são pilotados por homens. São tudo por inteligência artificial. E tem 1.000 que são dirigidos em bases, né, por satélite ou bases terrenas. O presidente Trump mentiu em quê? Ele mente demais. Ele disse que a China fez esse coronavírus. Muito bem. Primeiramente, quem é que lidera a capacidade científica e de computadores no mundo? Vamos botar aí, Estados Unidos e Japão. Aí você pode colocar a Rússia, que vem lá atrás. Tá? China não tem poder científico e nem dinheiro para investir. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Vocês conhecem a Microsoft, vocês conhecem a empresa Intel, a IBM, tem a outra também que é a AMD. Concordam comigo? Só que tem uma coisa aí que as pessoas estão fazendo uma grande confusão. A ciência, assim como a medicina, ela avançou com o quê? Com os primeiros chips surgidos em 1964. Em 1967, na Bélgica, foram criados os primeiros transistores e logo depois começaram os chips. Foram utilizados isso tudo que em computadores que ajudam a mapear o corpo humano, células do corpo humano. Os genes humano começou a ser estudado, principalmente a AIDS é combatida com microprocessadores, tá? Que estudam a capacidade de inteligência do vírus da AIDS. E o vírus da AIDS não foi fabricado em laboratório, isso é balela, tá? Ele veio do céu, é uma praga divina. Mas para não misturar os assuntos, apesar deles serem circulares e andarem na mesma mão, temos que entender que o vírus da AIDS é um vírus inteligente. Porque, segundo um estudo feito na Suécia, Estocolmo, tá? Foi analisado pelas cúpulas dos infectologistas e cientistas mundiais durante 10 anos de estudo. Em 1995, chegaram à conclusão que o vírus da AIDS é um vírus inteligente que não quer morrer.
ele vai, ele vai procurar um hospedeiro e ele vai manter aquela pessoa livre de qualquer doença, não contra acidente de avião, queda, matar, não. Ele vai morrer, pode morrer, mas ele não vai morrer de nenhuma doença, nem coração. Ele vai proteger aquele indivíduo. Que aquele indivíduo, aquele ser é um ser comunicativo. Existe uma ciência que explica que os vírus que existem na Terra, né, são 3. Desses 3, tá? São inteligentes. Eles têm um raciocínio igual ao do ser humano. Eles elaboram, eles combinam, eles são articuladores. O caso aqui, a cada 1/3 de 100% de população espalhada no mundo, eles contaminam 1/3 em sequência, no mundo inteiro. Gente, como é que uma doença pode fazer isso? Ah, não, isso foi feito por não sei o quê. Vamos marcar o caso do Trump, que acusou a China de ter feito isso no laboratório. Vou falar só uma coisa resumida aqui para vocês. Os Estados Unidos gastam mais de 50 bilhões de dólares. Eu acho que, não me engano, é em Massachusetts. Eu esqueci o nome da cidade, né? Eu ia falar, agora não estou me lembrando. Estou tentando lembrar aqui, fugiu a minha mente agora, né? Agora me lembrei, acho que é na Geórgia, né? Eles gastam, mas tem vários laboratórios, Nova York, Califórnia, né? Gastam mais de 50 bilhões de dólares em investimento. Com esses investimentos entram o quê? Os microprocessadores. Tem os nanos. Já ouviram falar sobre o Core i7? Imagine um Core i7, vamos botar aqui uma classe que é geração 2012, né? Esse microprocessador, esse processador virar nanocomputador, cerca de 1000, a IBM fez isso. Ela pegou 1000 desses processadores, fizeram um único processador, com uma substância de gás para autorrefrigerar, porque esquenta demais, tá? E tem mais de 1000 desses processadores para poder fazer uma varredura desse vírus. Agora vamos falar da China. O que a China investe? O que a China tem? São processadores copiados de gerações antigas. Seria impossível para os laboratórios chineses desenvolver tal vírus. Combater é uma coisa, desenvolver é outra, bem mais complexa. É como você querer, né, fazer que um macaco e misturar o gene do macaco e produzir um homem. É uma coisa bem mais complexa, mas o Trump fala e foi desmentido pela cúpula, foi desmentido pelo Pentágono, pela CIA, foi desmentido. Uma vergonha um presidente abrir a boca um troço desse. E os próprios deles que estão ali com ele dizerem, não, é impossível deles fazerem, eles não têm essa tecnologia. Nós que temos não conseguimos continuamente a China, nem a Rússia. Isso é impossível. É a mesma coisa o cara dizer que a Rússia controla o sistema ARP, né, e pode jogar vulcões, fazer erupções vulcânicas, furacões. É outra mentira, porque você não pode controlar com controle, né, um tornado nem um furacão com controle remoto. Como teve um louco aí, amigo do Nando Moura, dizendo que a Rússia construiu um controle remoto que controla furacão nos Estados Unidos. Ah, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Gente, tem muita gente... Olha, eu nunca vi tanta burrice, tanta ignorância nas redes sociais. O cara acreditar numa besteira dessa. Aí vem outro louco dizendo que... Aí o presidente Trump diz que a China está aumentando sua força militar com portas-aviões para dominar o mundo. A China tem 2 portas-aviões reformados da era da União Soviética dos anos 60 a 70. Portas-aviões com sistema de comunicação bem arcaico, foi modificado, foi ampliado, mas são movidos a diesel, a vapor, nem nucleares são.
A China tem, né, estaleiro para fabricar portas-aviões. Está fabricando. Gente, a marinha chinesa tem corvetas, tem alguns destroyers modernos, mas nada capaz de enfrentar. Vamos lá, vamos ver se. Vamos ser coerentes. Se a China tem esse poder, por que ele não invade, né, a ilha de Taiwan, que está bem próxima a eles? Aí o imbecil acredita que a China vai dominar o mundo militarmente. Aí vem um retardado e diz que a China está fabricando navios de guerra e vai vender para a Argentina para fazer frente aos Estados Unidos. Só se for navio de papel. A China já tem um grande problema, né, que são as suas ilhas artificiais para abastecimento e deslocamento de seus aviões, que lá, os J-10 dele, que dizem ser uma cópia do F-22, eu não tenho todas as informações, creio que seja uma mistura até com os Sukhoi russos, né, que a Rússia andou vendendo, não são capazes de enfrentar a Força Aérea Americana. Se os Estados Unidos resolver deslocar, que não vão sozinhos, tá? Deslocar suas forças navais de guerra para Taiwan e atacar a frota chinesa, a China vai poder se defender. Somente isso. Então, em questão de guerra balística convencional, China não tem condições de enfrentar os Estados Unidos da América, que é uma potência militar indiscutível. E os porta-aviões deles são indiscutíveis. Eu vou falar só uma coisa para você. Os submarinos americanos, né, do tipo da classe Los Angeles, até o submarino, tem agora que eu esqueci o nome dele, o SS Virginia, que tem várias categorias, gente, estão na altura dos novos submarinos russos. Na altura. Não estou dizendo que são melhores, na altura. Tem submarino americano que é movido com a água do mar. Gente, você está falando de coisas que a China hoje tem submarinos, sim, comprados da Rússia, da era dos anos 80, 70. Submarinos que eles tentaram fazer de tudo para diminuir o seu ruído. São submarinos que já passaram da sua idade, passaram por uma reforma que ficou caro, mas a China tem dinheiro. Agora a China, veja bem, vem um maluco dizendo que a China fabricou esse vírus. É uma mentira deslavada que o próprio veja bem, a própria CIA desmentiu. Não sou eu que estou falando, só você lê os jornais. A própria CIA desmentiu. A cúpula internacional americana, a elite, diz que não tem condições militares. Aí vem um maluco e fala. Aí o Trump, quando viu que isso não colou, ele chutou, né, para o sistema de comunicação. Se me corrija, que agora fugiu minha mente. Eu não sei se é G5, sei lá o que é. Depois vocês puderem escrever aí, né, dizendo que é usado militarmente. Meu Deus. E vem um monte de gente na rede social e falar essa besteira. Gente, o sistema de comunicação militar... Vou falar uma coisa para vocês aqui. Vou falar para vocês o que é sistema de comunicação. Na nossa atmosfera, até a hidrosfera, além disso, mas vamos botar aqui até a hidrosfera, existe milhões de comunicações, tá? O sistema usado pela sociedade em comunicação com o Facebook, né, com o Google, não é militar, não tem acesso. O sistema usado pelos militares é outra camada que não tem acesso, não tem acesso. Sabe o que é um lerdo? É que vê um filme de Hollywood, um cara que bota um computador dos anos 80 com a tela verde, bota uma antena parabólica, liga num cabo e numa placa de rede, que eu não sei o que é aquilo, e entra dentro do sistema do Pentágono e faz toda aquela lambança. Houve isso? Houve, mas não foi dessa maneira. Numa época em que a pessoa que fez isso tinha acesso. Tem que ter um acesso ponte.
Para você entrar dentro do sistema fechado da Caixa Econômica, que muda a cada 1 minuto o sistema, você tem que ter o acesso ponte, ou a chave de acesso. Não é usando o sistema operacional, o Windows, tá? Seja qualquer Macintosh, seja qual for, que você vai ter acesso aos programas da Caixa Econômica. Quanto mais os militares. Mas na cabeça do cara maluco, sabe? Do lerdo, né? Ele acha que é possível. Sabe por quê? Porque ele não lê, porque ele não pesquisa. Que ele é um doente fanático, que ele quer defender o presidente Trump e inventa um monte de que é desmentido pela própria CIA. Agora, o ponto da loucura do cara. A CIA desmente, o Pentágono desmente, a Jordânia desmente, categoricamente, e o presidente Trump se cala. Sabe por que ele se cala? Porque ele não tem apoio. Porque ele inventou aquilo, ele é politiqueiro. Ele não entende do assunto e fala um monte de merda. E as pessoas, em vez de ler, de pesquisar, porque o povo brasileiro em si tem preguiça de ler, prefere ouvir anedota, cai na lábia do Bolsonaro. O Bolsonaro, que já é uma pessoa que não tem certa cultura, uma pessoa que é mal influenciado, caiu na lábia do presidente Trump e continuou falando as mesmas besteiradas. Aí vem outro caso. Eu estava falando, né, pesquisando, já não é de hoje que eu estou pesquisando isso. Só tem um colega, né, que faz parte da rede social, ele tem moto, então ele me passou até um vídeo, né, e eu deletei o vídeo, e mostra bases secretas americanas, né, dentro do nosso território. Isso não é nenhuma novidade. Veja bem, se essas bases secretas estão espalhadas nos outros países, por que o Brasil não vai ter? Já que nós somos aliados dos americanos. Não é uma coisa... Olha, sabe o que é algo secreto? É uma coisa que ela é secreta. Então, se é secreto, você não tem acesso. Mas ele teve acesso e passou. E eu não quero me comprometer. Eu não quero saber. Já pensou se eu botar isso para divulgar aqui no Facebook? Imediatamente, né? Eu vou receber uma pessoa do Itamaraty ou do próprio CIA e vou ser preso. E vão querer saber quem passou isso para mim. Eu sou idiota? Você acha que eu sou imbecil? Eu não sou imbecil. Mas eu posso falar aquilo que eu pesquisei na internet, que eu pesquisei em livro, que não é nenhuma novidade. Por que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial? Primeiro que os U-Boats não tinham condições de chegarem aqui. Precisaria de um submarino tanque, porque só um submarino movido a diesel poderia chegar aqui no nosso litoral. Outra coisa, quando ele supostamente disseram que bombardeou os 3 cargueiros brasileiros, é mentira, porque os U-Boats já estavam derrotados. A Normandia estava sendo bombardeada todos os dias e os submarinos alemães estavam praticamente destruídos. Havia muitos poucos, os submarinos alemães eram uma porcaria. Só depois que eles fabricaram um submarino fantástico, mas já em 1945 a guerra já tinha terminado. Então, gente, eu sou uma pessoa que eu procuro estudar todos os fatos. Eu não sou um fanático que pego uma bandeira e defendo ela sem primeiro pesquisar. Eu posso gostar e admirar o armamento russo, mas, gente, eu não posso querer defender e dizer que a Rússia é uma potência militar maior que os americanos, que isso é uma mentira. Não é por aí. Eles têm a sua qualidade. Então, voltando a falar, os americanos têm 800 bases espalhadas no mundo. 78 estão na América Latina. 5 bases, tá? 5 bases americanas estão no Brasil. Queira você concordar ou não. 5 bases americanas. No Maranhão, fizeram um acordo. Eu fico rindo. É que as pessoas dizem assim: você que viaja, você tem certos lugares que você não pode entrar.
Já viu oficial americano passar por lá? Mas ninguém. Será que pode entender por que isso acontece? Ah, são cooperação, treinamento. Uma ova. Uma ova. O Brasil tem 5 bases. O Chile tem bases americanas. A Colômbia tem base americana. A Argentina eu não sei. O Uruguai também eu não sei. O Brasil tem bases. Não, no Brasil existe uma base inglesa e francesa, supostamente também, em conjunto com os americanos. Então, gente. Ah, mas aí você está dizendo que o Brasil não tem a sua soberania? Mas tem, porque tem Guiana Francesa e ele é um país soberano. Mas são acordos feitos secretamente com o governo brasileiro. Porque eles são os nossos aliados. Isso poderia acontecer com a Rússia, poderia acontecer com a China. Os Estados Unidos têm no Caribe bases militares navais em todo o Caribe. Eu quero que você entenda uma coisa. Quando eu vi os vídeos do irmão Rubens, né, que de irmão não tem nada, mas vamos lá, não quero julgar a vida religiosa dele. Ele falava coisas um pouco exageradas, mas um fundo de verdade. Gente, eu aqui esqueci. Maranhão e tem outro lugar aqui também que estou tentando lembrar. Pernambuco. Não, Pernambuco não. Pernambuco, Maranhão, Pernambuco. Eu esqueci o outro lugar, fugiu aqui a minha. Alcântara. Tem bases militares. Aí quando o presidente, o Bolsonaro, fala que vai ceder bases para os Estados Unidos, eu fico rindo. Essas bases já existem. Elas estão sendo ampliadas. A de Alcântara, que são mísseis, sistemas de comando antibalístico. Eu fico rindo. Aí vem um maluco, doido, e apoia o que o Bolsonaro está falando. Não, eles estão querendo tomar a Amazônia. Porque a Amazônia... Veja bem, gente, vamos botar por parte. A Amazônia é enorme. Em vários estados ali. Né? A Amazônia é enorme. É isso que vocês têm que entender. A parte que está sendo destruída não são as partes onde as bases americanas estão. Nem lá do Caribe. Nem lá da Guiana Francesa. Estão sendo destruídas são as reservas e madeiras que são vendidas, né, para os americanos, para os ingleses fabricarem lá seus produtos. Gente, isso já não acontece, isso já é antigo, desde a época do governo militar. Porém, com uma diferença. O governo Jair Bolsonaro foi o que mais destruiu. E aí houve uma reação em cadeia, porque existe um acordo que o desmatamento tem que ter um certo controle e reflorestar a Amazônia. Porque, em tese, a Amazônia, querendo ou não querendo, ela é um dos maiores pulmões que resta no planeta. E a exigência dos países mais ricos, vou citá-los, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suíça, Suécia, Alemanha, Finlândia, Estônia, Lituânia, todos os países exigem, até o Japão, esqueci, tirando o Japão, Coreia do Sul, não sei, exigem que o governo brasileiro cumpra as metas para haver um comércio, senão haverá sanções econômicas. E elas estão sendo estudadas na Europa. O presidente Trump não se meteu muito nisso, mas também não avançou nisso por causa de interesses pessoais no seu governo. Mas, independente se é republicano ou democrata,
o estilo de governo americano internacional não vai mudar na política internacional, principalmente no Brasil. Não pensem vocês que esse novo presidente dos Estados Unidos vai representar as alianças da democracia. E, na verdade, quem implantou a ditadura militar foi o presidente Kennedy e seu vice depois da sua morte. Quando as Forças Armadas Americanas, seus navios, a Quarta Frota chegou em todo o litoral, inclusive no Chile, tá? Que tem bases americanas, e são 3 bases americanas, Pinochet fez um acordo, juntamente com os militares brasileiros, com a Argentina. Implantaram por quê? Não porque Brezhnev, que era o presidente na época, porque Nikita Khrushchev, que já tinha saído da presidência, e assumido o Brezhnev, tinha feito um acordo de não influência na América, mas por causa das revoluções comunistas pessoais, porque o presidente João Goulart, né, foi negada a ajuda militar pelo próprio Brezhnev, que disse em cadeia nacional, é só você ler, não há nenhuma intenção de investirmos no comunismo. Você está à sua própria sorte. Porque ele fechou acordo com os Estados Unidos de 6.000 milhas marítimas e cooperação espacial. Isso é uma das coisas que irritou a China e fez que ela se desligasse, né, do Comecon, da aliança do OTAN com a União Soviética. Isso foi uma das coisas que fizeram que a União Soviética se desmoronasse por causa da economia, não por causa do poder militar. Então, voltando a falar, essas bases militares dos americanos, elas existem. Não porque os americanos... Primeiro, se eles quiserem, eles vão implantar querendo ou não querendo. Tá? Apesar da Venezuela não ter essas bases americanas, já teve no passado, não tem agora, né? Veja bem, os Estados Unidos são aliados, não somente os Estados Unidos, a OTAN tem uma pressão política, uma mão invisível, em que os Illuminati maçom mantêm o governo brasileiro sobre contato direto. Então, todas essas secções políticas que nós vemos no Brasil é um teatro montado por Jair Bolsonaro, que é um bode expiatório, é um fantoche. Jair Bolsonaro foi montado. Não sei se vocês se lembram que há 4 anos atrás, Jair Bolsonaro disse que a Amazônia não é do Brasil. E disse que as bases militares estão lá, na Amazônia. Vocês se esqueceram dessa fala dele? Por que os fanáticos que defendem Jair Bolsonaro não são claros em admitirem isso? E fingem ouvir. Sabe o que é um fanático? É aquele torcedor que está vendo que o seu time é uma bosta, mas ele defende. Ele vai na rua, é capaz de matar você, bater em você por causa do time dele. Gente, fanático. E pessoas que têm ideologia e não pensam, não usam a cabeça, não usam a inteligência, o cérebro está ali só de enfeite. A cabeça está presa na cabeça, a cabeça está presa no corpo, pelo pescoço, somente isso. Mais nada, ele não usa o cérebro. Ele parece que é um robô, repete tudo que o Nando Moura fala e o tal de Olavo de Carvalho, que eu já desafiei uma live, e nenhum deles foge. Porque quando bate com uma pessoa que tem conhecimento, eu não estou me gabando, eles correm, eles querem falar com burro, eles querem falar com alienado, porque o alienado não sabe nada, então tudo que ele fala ele repete, né? Não entende contexto histórico, não conhece a história brasileira, e aí começa a falar um monte de besteira, principalmente quando fala a Bíblia. Aí vem o Malafaia, que é antigo na política, o seu Silas Malafaia, vem o Macedo, depois vem o R.R. Soares, todos eles inimigos viram amigos, olha que coisa maravilhosa. Investiram na campanha do Collor, investiram na campanha
do, do, do Fernando Henrique, do Lula, né? Milhões, todos eles foram assessores e investiram mais de 3 bilhões na campanha do Jair Bolsonaro. Porque você deslocar ônibus, deslocar mais de 1 milhão de pessoas todos os dias, sem dinheiro, custo zero, pelo amor de Deus, vai meter essa cachaça pra cima de mim, né? Essa conversa fiada. Cachaça não é cachaça de bebê, não, é cachaça de mentira. Isso é papo pra bêbado. Pelo amor de Deus, cara, campanha sem dinheiro em lugar nenhum do mundo se faz. Principalmente a dimensão que o Brasil é. O Jair Bolsonaro chegar no poder, né, a maior parte dos votos dele poderiam ter sido o quê? Não de corrupção, mas de investimento. Sem investimento, você consegue montar uma oficina zero sem dinheiro? Você consegue montar um partido político zero sem dinheiro? Sabe quanto custa para manter um partido político todo mês? Quem paga isso, essa conta é você, e o Bolsonaro queria mais o partido. Temos 73, vai para 74, né? 400 mil por mês. E quem paga essa conta é você. E você fica aí lambendo político. Direita, esquerda, para eles é a mesma coisa. Outra coisa, Jair Bolsonaro durante 6 anos defendeu Lula, ajudou a eleger Lula. Jair Bolsonaro pulou de partido, como pula todo, não é só ele não, tá? Não é só ele não, com exceção de outros, como Lula não pulou, ele pulou toda hora. E agora mudou, largou a direita e colocou todo mundo do Centrão no seu governo, para se manter no poder. E aí você que é de direita continua falando, mas nem ele tem mais a direita na sua cabeça. Então, meu amigo, direita e esquerda é balela. Porque ideologia não gera emprego e nem aumenta a capacidade do país. Para resumir, para inteirar todas essas secções políticas internacionais. Jair Bolsonaro, quando foi eleito, disse durante toda a sua campanha que nunca faria acordo com a China e nem com a Índia, muito menos com a Rússia, por serem país comunista. Vou explicar. Vladimir Putin não é comunista, ele é eurasiano. Tanto é que os comunistas o suportam, mas não gostam dele, pelas suas alianças que ele fez com países que defendem o capitalismo liberal. O Partido Duma é formado por eurasianos que foram perseguidos pelos comunistas. Falta de conhecimento na mente do povo é uma droga. Agora, outro ponto que eu quero falar. Ele diz que não faria alianças, mas os Estados Unidos fez do presidente aliança comercial, apesar de todas as suas brigas comerciais. Fizeram com os fazendeiros americanos. O Brasil fez acordo com a China. Muitos diziam que ele era cristão, Bolsonaro. Porque ele agora é crente, que o Malafaia, inclusive, falou isso. Muitas das vezes. Mas se prostrou diante de Buda. Na Índia e na China. Ele se prostrou, não sou eu que estou dizendo. Imagine uma autoridade como Davi se prostrando diante de um Deus. Me mostre qual foi. Qual foi? Eu digo, um homem de Deus, se prostrar diante de Buda. Outra coisa. Malafaia e o Macedo, fazendo um peso total, tentou alienar Jesus, dizendo que Jesus veio para salvar Israel. Não. Aonde está escrito isso na Bíblia? Israel estava sob o jugo de Roma. Correto? Roma estava sob o domínio de Israel. Barrabás, como os outros escribas, né, fariseus, várias vezes interrogaram Jesus. O próprio Barrabás pediu para que os romanos fossem mortos. Jesus disse: ame os romanos. Jesus nunca se levantou uma espada ou uma palavra contra o governo de Roma. Porque Jesus não veio
retirar o povo do cativeiro de Roma, porque os judeus ortodoxos, eles queriam um rei como Davi para libertar uma guerra contra os romanos, mas Jesus, em nenhuma parte da Bíblia ele disse isso. Ele veio para resgatar aquela alma que estava no cativeiro do pecado. Sejam bem-vindos, meus amigos. Então, o que acontece? Ele veio para tirar o povo do cativeiro do pecado. Ele foi defrontado pelos doutores da lei, que usavam fardos pesados, né? Que manipulavam. Então, se você... Eu não quero nem falar sobre Caifás, nem isso, né? Nem sobre Judas. Se você parar para raciocinar, a palavra de Jesus foi o que? Ame os seus inimigos. E ele na cruz, lá em Colossenses capítulo 8, versículo 32, se fez de maldito pegando o pecado da humanidade e cravou na cruz. Que cruz é símbolo de maldição que muitas igrejas protestantes usam uma cópia e referência ao governo de Roma. Então, a maçonaria, que é a igreja católica exerce seu poder, todas essas igrejas neopentecostais são maçom. Malafaia é maçom convicto, Bispo Macedo é maçom convicto, inclusive ele defende a maçonaria. Tá? O próprio R.R. Soares é maçom. E o Valdomiro, que é estreante na política, é maçom. Todos eles assessores ganhando do atual governo federal. Aí vem um alucinado e fala que o presidente Jair Bolsonaro vai entrar pela porta da frente e que os militares vão tomar o poder. Eu venho falando isso há 2 anos, que os militares não vão apoiar o atual presidente, porque eles recebem ordem da cúpula internacional. Aí eu volto a falar, Estados Unidos. Vou mostrar por quê. O Brasil fez um acordo de grãos na pecuária, né, com a China. 73%. Logo depois desse acordo, inclusive o aço brasileiro para a China. Depois desse acordo, o presidente dos Estados Unidos, pressionado pelos industriais e fazendeiros americanos, né, foram lá imediatamente, isso em pouco tempo, e taxou os produtos brasileiros e forçou a China a se retirar do acordo. E se retirar do acordo, né? Falando que meu pirão primeiro. Não, vamos rever esse acordo. Forçou a China. Os Estados Unidos forçou a China. E a China recuou. E aumentou o acordo, passou de 32% para 64% e o Brasil perdeu 35% ou mais, não, 38% do acordo com a China. Os fazendeiros brasileiros e industriais brasileiros perderam. Continuaram com o acordo. Ficaram apenas com uma bagatela de 33% do acordo geral, que ainda é bom. Aí vem um cara maluco, né? Um cara que parece que é aquele fanático, que ele não ouve nada, ele não presta atenção em nada, ele não analisa nada, ele é um fanático. Quando não é fanático do Lula, como tem gente dizendo que o Lula é comunista, eu nunca vi comunista ser a favor de casamento do mesmo sexo, ser de candomblé. Ele é de candomblé. Tem gente dizendo que ele não é. Ele é de candomblé, sim. Vocês têm memória fraca? Tem vídeos aí mostrando ele no candomblé. A própria Dilma. E eles já estavam fechando um acordo, né? Um acordo com os capitalistas, porque para onde o Lula foi quando foi presidente? Por 2 vezes. Foi apertar a mão do George Bush. George Bush era o quê? De extrema direita. Republicano. Explica isso, meu amigo. Eu quero que você me explique isso.
O presidente Lula vendeu e fez parceria com o governo americano. Inclusive, na fabricação de submarinos, os inspetores americanos, assim como os ingleses e franceses, vieram inspecionar a usina nuclear brasileira e os submarinos que estavam sendo fabricados. E você acha que eles não sabem dos nossos segredos? Vocês são muito inocentes. Gente, os americanos, as forças americanas e seus aliados dominam o mundo. Os americanos dominam o mundo. Vocês estão entendendo o que eu estou ouvindo? Vocês estão ouvindo o que eu estou falando para vocês? Dominam o mundo, principalmente a América do Sul. A América Latina está na mão dos americanos há anos. E você acha que isso vai mudar? O Bolsonaro diz que vai fazer uma aliança, mas nós sempre fomos aliados dos Estados Unidos. Querendo ou não querendo, nós sempre fomos aliados dos Estados Unidos. Não que eu seja contra isso. Eu não sou contra isso, não. Porque eu sou muito mais o capitalismo, tá, do que viver sob um aspecto feudalista chinês. Outra coisa que eu quero falar para vocês. Tem gente que insiste em dizer que o comunismo chinês é o mesmo comunismo soviético. Vai ler, meu amigo, vai estudar, vai pegar livro. O comunismo chinês não tem nada a ver com o comunismo de Lenin. O comunismo de Lenin excluía tudo que era religião. Homem é homem, mulher é mulher, e fim de papo. Não existe literatura ou filosofia no comunismo. Só no governo Gorbachev começou a abrir isso. Bibliotecas que nem biblioteca existiam. É um país totalmente voltado à terra. Stalin foi um dos maiores assassinos que matou todo tipo de cultura, inclusive atrasou o seu país. Porque grandes cientistas poderiam ter melhorado a União Soviética em capacidade militar e técnica. E ficou atrasado durante anos por causa disso. Os Estados Unidos sempre conseguiu ganhar, né, em termos as guerras, inclusive na Coreia do Norte, né, quando tentou invadir a Coreia do Sul nos anos 50. E aí, voltando a dizer, o comunismo chinês é uma mistura feudal, porque Mao Tse-tung, na Revolução Comunista, que a partir dos anos 50, 1954, foi contra a cultura Yang, que na realidade se reestruturou para a cultura Yagachô, que é a cultura do arroz, do escravismo. A partir dos anos 80, a China se tornou um capitalismo muito mais forte do que um comunismo. Tanto é que as gerações econômicas chinesas estão mais voltadas ao capitalismo. Aí vem um imbecil e diz que a China está comprando tudo do Brasil. Beleza, está comprando porque o Jair Bolsonaro abriu as pernas. No bom sentido, eu não estou falando, né, no mau sentido, nem chamando ele de outra coisa. Ele é homem. Eu estou dizendo, abriu as pernas para o comércio chinês. Outra coisa, a China não é a nação mais rica do mundo. Quem falou isso para você? A China, ela é uma potência econômica. Não, uma potência da forma econômica de exportar e importar os seus produtos, por serem bem mais baratos e pagarem salários baixos, escravo, porque a China continua no aspecto feudalista, escravo, ganhando um salário de 100 reais por mês, tá? Vivendo um salário de fome, sem direito a nada, sem direito a casa, vivendo num cubico de madeira, porque a maior parte dos chineses vive na maior pobreza. E apenas uma elite é rica. Então, o que faz uma nação ser rica? Os Estados Unidos têm muito mais investidores. Quanto à quantidade de investidores que tem nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, no Japão, e quanto que tem na China? Só os Estados Unidos tem 150 vezes mais do que tem na China. Porque a China comprou algumas indústrias em parceria com outras empresas europeias e até americanas, vem um abestalhado falar que a China vai dominar o mundo. Vai estudar, rapaz. Para de falar besteira que você não sabe. Vai estudar, vai procurar se informar melhor. Para não ficar falando besteira, cara. Outra coisa, Jair Bolsonaro, né, ele ameaçou os Estados Unidos. Estados Unidos, o presidente John Biden, de nenhuma forma ele falou em invadir a Amazônia. Primeiro porque
Eles não precisam disso. Eles têm bases lá. Queira você aceitar ou não. Tá? Inclusive, o Exército Brasileiro e a FAB faz treinamento justamente em conjunto com os exércitos americanos, fuzileiros navais americanos. E tem um grupamento de fuzileiros que sempre estão indo na Amazônia. Então, tem que ter uma base para abastecimento. E a base americana estão lá. Não só no Maranhão, mas como outras regiões. Tá? Como no Pará, como no Paraná, em outras regiões da Amazônia. Então, vocês têm que parar para você pensar no que vocês estão falando. E antes de falar uma coisa, vocês têm que pesquisar, analisar. Agora, misturar religião com política, veja bem, isso sempre foi assim. Religião e política, porque primeiro veio a religião. E foi através das religiões que se formaram muitos reinos na Europa. Se você vê a história da época moderna, né, o tempo da aquisição ainda era muito mais forte, né? E depois da época moderna começou a modernizar tudo. A época moderna já fala que o tempo da aquisição estava acabando. Ainda havia algumas nações que ainda mantinham aquela rigidez católica, mas a Igreja Católica e outra coisa, Martim Lutero protestou contra isso. Não protestou diretamente contra a Igreja Católica, mas quando o Império Romano atrás do Vaticano, porque o Vaticano é uma nação independente. Aí você tem que estudar e entender a invasão de Constantinopla de 1453. E o envolvimento que isso causou em toda a Europa naquela guerra, na descoberta do Brasil, aquela balela da descoberta do Brasil, né? E na verdade a França já tirava o nosso pau-brasil, já explorava a Guerra de 100 anos, toda aquela história, Napoleão Bonaparte, tudo aquilo você só vai entender, meu amigo, pesquisando. Ler, se empenhar. É igual um mecânico. Tem gente que fez um curso de 6 meses num cursozinho. Pronto, já sei tudo de mecânica. Não, você não sabe. Você só vai saber quando você se aprimorar. Quando você começar a se dedicar. Quando você começar a estudar, se aprimorar. Por isso que a pessoa tem vários níveis de mecânica. Tá? Tem mecânica diesel. Tá? Tem vários tipos de mecânica. Então, tudo tem que ser estudado. E a história, ela tem que ser estudada, principalmente a história mundial. Eu não me concentro na história brasileira, eu me concentro na história mundial. Então, vejam bem, o que o Rubens falou sobre os Estados Unidos e o Illuminati é verdade. Então, John Biden, ele não falou em tomar a Amazônia, ele disse que vai haver consequências caso Jair Bolsonaro não cuide da floresta amazônica. Essas consequências são os fatos que estão acontecendo. Agora, ele distorceu, Jair Bolsonaro distorceu e ameaçou com pólvora os Estados Unidos. Pô, ele está brincando, nem os militares apoiam eles, nem os militares. Veja bem, em nenhuma forma aqui eu estou dizendo que o Brasil não tem a sua soberania. O Brasil é um país soberano. O Brasil tem um acordo militar com uma potência militar maior do mundo. Não desrespeitando os russos, que têm uma potência militar grande. Tá? Há até um certo equilíbrio entre os dois. Mas, gente, quantos portos militares espalhados no mundo a Rússia tem? Os Estados Unidos têm 800 portos. Então, gente, portos não, eu falei errado. 800 lugares no mundo espalhados, entre portos e bases militares. 800 bases militares entre portos e bases militares. Não só no Brasil, como toda a região da América Latina, só não conheço a Argentina. Então, não entre nessa conversa fiada, tá? De usar a Bíblia, porque Jesus, voltando a falar, qual é a mensagem de Jesus Cristo? É para resolver o problema de nós gentios, do povo brasileiro? É para libertar o Brasil de uma esquerda? Isso é mentira. Isso é conversa fiada. Porque nem nos Estados Unidos, nem os democratas, nem os republicanos, vejam o governo Obama. Fez guerra igual fez o Bush. Invadiu a Líbia, provocando a raiva do Lula.
que era amigo de Gaddafi. Ele invadiu a Líbia, sendo um democrata. Aí vem um imbecil, repete tudo que o presidente Trump fala, mas não estuda e não entende porcaria nenhuma. Porque, na verdade, os governos, tanto democrata como republicano, são a mesma coisa. Apesar de terem uma linha diferente da outra, na prática dos seus governos, eles são e fazem a mesma coisa. Já o nosso governo, não. O nosso governo recebe ordens dos Illuminatis, que são a própria maçonaria, que domina. Inclusive, o Jair Bolsonaro é maçom. Inclusive, o Bispo Macedo é maçom. Malafaia é maçom, só não sei o Valdomiro. Enfim, que Deus possa abençoar e colocar algo no seu coração, que só através da verdade, da palavra, é que nós podemos nos libertar das teses políticas de lado que tanto eu venho falando aqui. Vocês que estão acompanhando o meu vídeo, ouvem a palavra de Deus. Entre lá nos meus vídeos no YouTube. Eu tive várias visões com o Brasil. Muitas revelações. E elas estão se cumprindo. Não porque eu sou merecedor. Não sou o único que tive essas visões. Agora, houve previsões e visões mentirosas. Dizendo que o Brasil ia se tornar uma prosperidade. O dólar chegando a R$6. O Brasil... mas é por causa do coronavírus. Mentira. Mentira, já vem 2019 a moeda brasileira sendo desvalorizada, cara. Então não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Fazer acordo com os Estados Unidos é pagar um preço muito caro. E ele cedeu tudo para os Estados Unidos, prejudicou os nossos empresários pra caramba. E eles, o presidente Trump, ferrou o Brasil no acordo com a China, aonde poderia não só gerar mais emprego aqui dentro do Brasil, como fora também. E outra coisa, foi o próprio presidente dos Estados Unidos que impediu que os estrangeiros ou os brasileiros entrassem dentro do Brasil. Você não tem vergonha na cara, não, cara? De ficar lambendo os pés dos americanos? Desse jeito, dessa forma? É ter vergonha na cara, rapaz. Primeiramente, você tem que ser sujeito homem para assumir. Deixa de ser, entendendo? Um trouxa. Deixa de ser um abestalhado. Ficar aí falando de direita e esquerda, deixa de ser sonso, cara. Político não tá nem aí para você. Se você não acordar, se o povo brasileiro não acordar, se você que é crente e prega essas mentiradas, né? Que daqui a pouco vão botar outro salvador aí na pátria e não vai parar nunca essa palhaçada enquanto o povo não acordar. Vai sair Bolsonaro, vai vir outro salvador. E não vai vir porque veio o Lula, veio um montão de salvadores. Toda hora vai vir um salvador. E você com essa besteira, direita, esquerda, direita, esquerda. Faça-me um favor. Tudo de bom para vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. Fui!